O Vasco está buscando a contratação do zagueiro português Diogo Leite, jogador que está atuando no Union Berlin da Alemanha, mas que ficará livre no mercado agora. As notícias que chegam é que Vasco e Milan estão disputando a contratação desse jogador. Diogo Leite é um jogador que é do conhecimento do Admar Lopes. Zagueiro de boa qualidade técnica, de boa imposição, e eu vou te mostrar no vídeo de hoje quais são os pontos positivos dele e o que você pode esperar caso esse jogador de fato seja contratado pelo Vasco. Só é importante que tu deixe o like, que tu pegue o link desse vídeo e compartilhe nos grupos aí de Vasco de WhatsApp, porque assim tu vai ajudar o teu amigo vascaíno a conhecer se o Diogo Leite é ou não um bom reforço para o Vasco. Diogo Leite é um jogador português de 27 anos de idade, tem 1,88 m de altura, preferencialmente chuta com a perna esquerda. Ele estava atuando no Union Berlin, jogando na Bundesliga, primeira divisão da Alemanha. Ele tem um valor de mercado de 11,6 milhões de euros. Ele tem aqui como seus pontos fortes, né, segundo o SofaScore, os duelos no chão e o seu posicionamento. Ele pode atuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, obviamente ao lado da sua preferência, e também pode atuar em um sistema com 3 zagueiros. O Diogo Leite nessa temporada 25-26, jogando a Bundesliga, teve uma nota média de 6,77, atuando mais pelo lado esquerdo, já que ele é canhoto. Foram 23 jogos, 23 como titular, nenhum gol marcado por ele, um percentual de acerto de passes de 76%, de passes certos no terço final 64% de êxito e de bolas longas certas de 3,9, 40% de êxito. Ele tem essa característica muito forte de tentar lançamentos, o Diogo Leite. Cruzamentos certos aqui um número interessante também. Jogos sem sofrer gols 5, interceptações 1,9, desarmes por jogo 1,4, bolas recuperadas por jogo 3,3 e cortes 6,3, que também é um destaque dele. O Diogo Leite se destaca também por ser um zagueiro de boa qualidade para sair jogando. De vez em quando vai conseguir aplicar dribles nos seus adversários, mas ele se destaca muito pelas disputas de bolas vencidas com 57% de êxito e pelos duelos ganhos no chão. Ele é muito forte nesses embates terrestres. Os duelos aéreos ganhos dele também não deixam a desejar, 2,7 com 56% de êxito. É interessante também eu destacar para vocês que na temporada 24-25 ele foi muito bem, né? Com a nota média de 7,18, foram 29 jogos, uma vez na equipe da semana, um gol marcado, 2 assistências do Diogo Leite, mantendo aqui um percentual de acerto de passes e de passes longos certos muito parecido, né, com a da última temporada. Também, ele é um jogador que sempre também se destaca pelas disputas de bolas vencidas e pelos duelos ganhos no chão e também pelos duelos aéreos ganhos. Mas esses são os números do Diogo Leite, jogador que o Vasco tem interesse. Agora vem para o campo e bola entender de fato como ele joga e como ele pode se encaixar em um Vasco que atualmente está sem treinador. Vem comigo. E é assim que joga o zagueiro português Diogo Leite que o Vasco tem interesse na sua contratação. Ele é um zagueiro de bom posicionamento, é um zagueiro que vai muito bem nesses duelos 1 contra 1 contra os atacantes adversários. É interessante que ele consegue desarmar com a perna direita, com a perna esquerda. Geralmente nesses lances que ele está exposto para 1 contra 1, ele consegue ter um excelente comportamento e consegue fazer os desarmes. E muitas das vezes são desarmes limpos no qual ele consegue ficar com a posse de bola. Mas olha aí, ele contra o ADM, como ele consegue ter um excelente comportamento de perfilamento corporal, não cai na finta do atacante e consegue fazer o desarme. É um zagueiro de boa velocidade, tem uma passada larga, tem 1,88 m de altura, então ele consegue se impor nesses duelos aéreos, e aí pode ser na fase ofensiva, na fase defensiva. Esse lance aqui é interessante para demonstrar um pouco da qualidade técnica que ele tem, que também pode ajudar nessa construção de jogo. E é um zagueiro que tem essa característica de tentar bastante lançamentos durante a partida. Vai acertar e vai errar também, mas ele sempre tem a busca por esses lançamentos. Dá pra ver que ele tem uma boa qualidade para bater na bola, consegue encontrar os pontas, os laterais, depende muito de como vai jogar o seu time. Mas ele tem essa característica bem interessante. Olha aí, mais um lance que ele vai estar no 1 contra 1 contra o adversário, consegue executar o corte mesmo com a sua perna não dominante, né? No caso com a sua perna direita, o Diogo Leite. Mais uma vez, um bom carrinho dele. E tu vai ver vários lances assim no decorrer do vídeo, no qual ele vai estar nessa situação de 1 contra 1 e que ele vai conseguir se sair muito bem. Novamente, ó,
Como é que ele vai conseguir recuperar. E aí faz o carrinho e consegue esse desarme limpo, porque depois ele consegue manter a posse de bola para sua equipe. É um jogador que desperta o interesse não somente do Vasco, mas de outros times também, inclusive do Milan, do futebol italiano. Alguns meses atrás, uns 4 meses atrás, ele estava sendo tentado pela Lazio também da Itália. A negociação acabou que não deu certo. Mas tu vê ele fazendo esses lançamentos, essas bolas longas e acertando. Obviamente aqui, como é um vídeo de melhores momentos, vai ter os lances dele acertando. Mas ele também erra os passes longos, normal, né, de qualquer jogador. Mas essa é uma qualidade que ele tem. Mais uma vez, em lance de 1 contra 1, ele conseguindo se comportar muito bem. E o interessante desse vídeo é que a gente vê alguns jogos de nível de enfrentamento muito alto contra jogadores de alto nível e ele conseguindo se comportar muito bem. Olha essa característica dele, cara, como ele induz o marcador quando... O marcador não, né? O jogador que tá tentando driblar ele. E aí quando o adversário pensa que ele já tá batido na jogada, ele consegue muitas vezes fazer esse desarme mesmo com a perna direita, que não é a sua dominante. É claro que imaginando um cenário hoje do Vasco, o Vasco já tem um zagueiro pelo lado esquerdo que é o Robert Renan, que hoje é o zagueiro mais seguro do Vasco. Mas você ter uma dupla de zaga de 2 zagueiros canhotos talvez não seja o ideal, mas é uma oportunidade de mercado que o Vasco enxerga, um jogador em fim de contrato, de boas características, boa imposição. Outro destaque também assim no jogo do Diogo Leite é como ele se impõe fisicamente, é um zagueiro que ele gosta desse duelo físico contra o atacante. E muitas das vezes ele consegue levar vantagem. Zagueiro de bom posicionamento, sempre atento para realizar os saltos de pressão, que são essas antecipações. E ele construindo mais uma vez na busca desse passe mais longo. Interessante o mapeamento dele, e aí depois consegue clarear a jogada com um passe ali no centroavante da sua equipe. De novo, mapeia antes de fazer o passe, e aí consegue variar o corredor. De novo, variada de corredor, essa fatiada aqui dele bem bonita, diga-se de passagem. E essa antecipação aqui no jogo do Diogo Leite, olha só como é que ele consegue saltar, antecipa e sai driblando. Sai de forma limpa após recuperar a posse de bola. Mais uma vez, tem a qualidade e a calma para sair driblando, não desperdiçar a posse de bola. É muito importante você ter um zagueiro que faça isso no futebol atual. Um zagueiro que recupera a posse de bola, mas que não desperdiça ela, que tem a qualidade para sair jogando depois e executar o passe. Mais um lance interessante dele, vai pro duelo, consegue vencer o duelo por baixo e depois acaba sendo derrubado. Duelo físico dele, outra característica forte, essa imposição física no jogo do Diogo Leite. Tempo de bola bom para fazer o carrinho, executar o corte. Aqui ele vai conseguir fazer um bom bloqueio de uma finalização, tirar ali o espaço. E aí esse jogo físico que eu falei pra vocês, ó, como é que ele vai no embate físico, depois consegue vencer e dar o toque na bola. Essas jogadas de 1 contra 1 que mais me chamaram a atenção no jogo dele, cara, como ele tem um bom comportamento nesse tipo de lance. Tem muitos zagueiros que quando ficam expostos nesse tipo de situação, tem um comportamento bem negativo, já o Diogo Leite pelo contrário, é um dos pontos mais fortes dele, esse embate. E pelo fato dele ser um zagueiro que tem uma boa velocidade, se a gente pode falar, é um cara que pode até jogar em situações de uma linha um pouco mais alta também. Então é mais um ponto que ele acrescenta assim nas suas ferramentas de jogo, mas boas antecipações, bons saltos de pressão. De novo, olha só, um lance de disposição de 1 contra 1, ele consegue se comportar bem e tirar o ângulo do adversário dessa finalização. Agora ele construindo. É uma característica, né? Uma jogada a ser treinada caso ele venha pro Vasco, essa fatiada dele nas costas do lateral adversário. Se a ultrapassagem for feita no tempo correto, é uma jogada que pode surtir bastante efeito. Ele tirando essa bola da zona ali de pressão. Mais um lance dele de construção. A gente vê aqui alguns lances dele construindo com essa bola mais descoberta, né? Ele com mais espaço para fazer os lançamentos. Um ponto assim talvez que ele precise melhorar é quando ele tá construindo muito sob pressão do adversário ali. Esse passe mais rasteiro dele. Talvez é um ponto que ele precise melhorar. Mas é um zagueiro que se destaca muito por isso, cara. Antecipação, força física. É um zagueiro que aqui não tá mostrando tantos lances, né? Mostrou somente um até agora de duelos aéreos dele, mas ele tem um bom duelo aéreo também. Ele consegue se impor nos duelos aéreos, tem um bom tempo de bola. É um zagueiro que tem uma estatura
ok, a gente pode falar. Aqui a gente vê um lance que ele consegue ter um bom comportamento, recuperando essa posse de bola, depois saindo jogando. Alguns lances interessantes aqui do Diogo Leite, mais uma vez, recuperando a posse de bola para sua equipe. Mais uma vez esse destaque dele no 1 contra 1, conseguindo recuperar bem a posse. E tu vê aqui em alguns momentos alguns lances do time jogando com essa linha um pouco mais alta, um pouco mais exposta. E ele conseguindo se comportar bem também nesse tipo de duelo. Dando um bom bloqueio de um cruzamento para dentro da área. Olha só, mais uma vez ele tendo esse bom comportamento. Até leva o primeiro drible, mas depois consegue a imposição física e recuperar a posse de bola para sua equipe. Mais um lance dele de bola longa, né, nessa construção. E tentando conectar com o centroavante do time. Excelente carrinho do Diogo Leite, só limpo na bola, mais uma vez o tempo dele bom de recuperação. E esse é o grande destaque desse jogador, cara. Como ele se sai bem nesse tipo de duelo, né? Como ele tem um bom perfilamento corporal, como ele consegue colocar bem os seus apoios, né? Os seus pés, no caso. E agora o lance dele de construção. Excelente antecipação, excelente tempo de bola dele. Conduzindo para construir, né? É um zagueiro que tem essa qualidade, a gente pode falar. Essas conduções para tirar o time também de uma pressão. E construindo novamente com a fatiada, conseguindo conectar bem o passe. Geralmente quando tem tempo e espaço, né, para fazer o lançamento, ele consegue se sair bem. Quando não tá tão pressionado assim o Diogo Leite. Agora sim, um pouquinho mais de pressão, mas conseguindo novamente conectar o passe. E tu vê que ele sai bater na bola, né? Vários lances aqui de bolas longas, de fatiadas muito interessantes dele. A questão é se ele conseguiria formar uma dupla de zaga, por exemplo, ali ao lado do Robert Renan. Mas muitos lances aqui interessantes, acho que já tá bom, já deu pra gente entender como joga o Diogo Leite. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tu não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francesco, com nós, fui!